Desejo um ótimo e abençoado final de tarde a todos, com uma semana e um feriado abençoado a toda a família cuiabana. Como já era esperado, certo? Até em virtude do nosso último decreto que estabeleceu as medidas restritivas para que pudéssemos com mais eficiência, com mais segurança e com mais responsabilidade combater a Covid-19, combater a proliferação descontrolada do vírus, trazendo mais segurança para a população cuiabana, até porque estamos lidando com um inimigo invisível, muito poderoso, que está assombrando o mundo, e temos que tomar todas as medidas necessárias, às vezes duras, mas extremamente necessárias, porque o que está em jogo é a saúde e a vida das pessoas. Então, em virtude disso, tomamos algumas medidas, como, por exemplo, todas as atividades da Prefeitura Municipal de Cuiabá, todas as atividades do Poder Público Municipal, à exceção das atividades essenciais, estão suspensas até o dia 10 de maio. E as atividades laborais, as atividades que fomentam a economia local, ou seja, que representam as atividades econômicas do município de Cuiabá, estão suspensas até o dia 21 de abril, amanhã, à exceção das atividades essenciais para se atender o mínimo com segurança e dignidade à população cuiabana. E como as atividades econômicas teremos que definir os próximos passos para o seu funcionamento ou não, hoje foi determinado, é o dia determinante para anunciarmos as novas medidas que dizem respeito à retomada gradativa e segura das atividades econômicas. Mas antes de poder anunciar para vocês as medidas propriamente ditas, eu quero mostrar um pouco, um resumo com base 100% nos boletins oficiais do Ministério da Saúde, com base nos protocolos da Organização Mundial de Saúde e do protocolo do Ministério da Saúde, principalmente os boletins epidemiológicos. Através desse resumo é que eu quero mostrar para vocês o respaldo das nossas decisões e das inúmeras discussões com as equipes técnicas, com a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Cuiabá, do Comitê de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19, que eu presido, e também, especialmente, as inúmeras decisões técnicas da nossa vigilância sanitária e epidemiológica. Mas quero reiterar para vocês, todas as nossas decisões se respaldam nos protocolos e nas orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Até porque, eu falei agora há pouco, estamos lidando com um inimigo invisível, estamos lidando com um inimigo forte, que está assombrando e vitimando milhares de pessoas no mundo inteiro, levando a óbito milhares de pessoas no mundo inteiro, e já chegou ao Brasil. Não existe cura ainda, não existe vacina ainda para esse inimigo. Então, apenas experiências em outros países, experiências bem-sucedidas em outros países, ou até as mal-sucedidas, é que fizeram este protocolo muito bem discutido pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. E é sob o manto desse protocolo que eu tomo as minhas decisões, com caráter técnico-científico, com um único objetivo: proteger e preservar a vida, a saúde e a vida das pessoas, proteger e preservar Cuiabá e a nossa gente. E até agora, com a graça de Deus em primeiro lugar e com o apoio da maioria da população cuiabana, estamos colocando Cuiabá sob controle. Nunca podemos dizer que está sob controle, que cada dia é uma novidade. Cada dia, por ser uma pandemia, o vírus avança mais um pouco. Então é necessário ser eficiente na contenção, nas medidas, que por mais impopulares que sejam, são medidas que preservam a saúde, que salvam vidas, e é nela que eu me pauto. São nesses respaldos técnicos, científicos, que eu me pauto, porque o que está em jogo é a saúde e a vida da nossa gente, é a saúde e a vida das pessoas. Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do resumo dos estudos técnicos, das avaliações e análises técnicas da nossa equipe, para saber como que eu chego naquela determinada decisão. Essas decisões, vale ressaltar,
não representa uma vontade pessoal do prefeito e nem é fruto de pressão desse ou daquele segmento do setor produtivo, não é fruto de pressão política, não é fruto de pressão familiar. Não é fruto de nenhuma pressão. Todas as minhas decisões respeito a todos e entendo como legítimo todas as reivindicações e até as pressões, porque o momento é de muita angústia. Mas, na hora da decisão, prevalece a orientação técnico-científica da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, que embasam todo o nosso trabalho técnico. Então, vai aqui um resumo para vocês. E tudo isso está no Boletim Epidemiológico Especial do Ministério da Saúde. O Boletim Epidemiológico deve estar no 11º ou 12º. Esse aqui é no 7º, vocês vão ver outros. É só entrar no site do Ministério, que todas as informações são informações oficiais. A curva em fases epidêmicas com distanciamento social e sem distanciamento social implementado. Aqui eu vou ilustrar para vocês o que é o achatar a curva. Temos que tomar medidas restritivas, temos que determinar o isolamento social, porque temos que achatar a curva de aceleração, de propagação do vírus. E fica muita fala, e as pessoas às vezes não entendem. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, essa lista preta aqui, ela representa o começo da pandemia, o começo da entrada, da proliferação do vírus no Brasil. Ele começa aqui, vocês podem ver que aqui ele começa uma curva ascendente. Toda a luta nossa para evitar que essa curva cresça de forma descontrolada e atinja a população, com muitas pessoas doentes e muitas pessoas indo a óbito, nós temos que tomar algumas medidas. E segundo os especialistas do mundo inteiro, certo? Só existem duas medidas mais eficiais: o distanciamento social ampliado ou o distanciamento social seletivo. Com isso você achata a curva, evita que o contágio cresça, que evita que a propagação do vírus cresça de forma descontrolada e acelerada e vá para um pico que será um desastre, que representa um desastre terrível, com muitas vítimas e mortes. Quando você entra no distanciamento social ampliado, que é o caso do isolamento social, que nós adotamos em Cuiabá e adotamos em tempo, adotamos rapidamente, está fazendo 30 dias agora, sei que é difícil, sei que é angustiante, prejudica a economia, mas salva vidas e vocês vão ver. Ao colocar esse distanciamento social ampliado, promovendo o isolamento social e tomando várias medidas restritivas em Cuiabá, o que eu busquei? Evitar que Cuiabá entrasse num grau de aceleração descontrolada e daqui a pouco estava a população inteira, estava boa parte da população infectada, as unidades de saúde já em colapso total, não dando conta mais de atender as pessoas e muita gente indo a óbito. Deus que me perdoe esse cenário em Cuiabá. Por isso eu tomo qualquer medida que for para proteger a saúde e a vida das pessoas, da população. Aí eu optei em tempo, com antecedência, com um distanciamento social ampliado, medidas restritivas mais duras, que são essas que nós estamos vivendo hoje. Com isso a gente busca achatar a curva e evitar que ela cresça e vá lá para o pico. Certo? Então, para vocês terem uma ideia, até agora, de como conseguimos vantagem significativa para proteger Cuiabá, para proteger a população cuiabana, vou mostrar para vocês. Algumas capitais promoveram não tomar as medidas a tempo, ou flexibilizaram demais, ou cederam muito facilmente a essa ou aquela pressão. Não cabe aqui julgar no momento, mas optaram por não tomar as medidas a tempo ou com a eficiência que elas deveriam ter sido tomadas. O que aconteceu? Elas estão num estágio de subida da curva de forma acelerada, que pode representar um caos daqui a pouco nessas capitais. Elas estão com uma incidência, com uma aceleração mais rápida que a do Brasil. Ou seja, a aceleração da propagação do vírus subindo nesta curva, que é muito perigosa, é a curva de aceleração da propagação do vírus, em algumas capitais está mais rápida, está pior que a do próprio país, que é a média nacional, a do próprio país. Algumas capitais, por exemplo, eu cito aqui dois casos, Manaus e Fortaleza. O sistema de saúde está entrando em colapso. Vimos o prefeito de Manaus recentemente vir a público desesperado, pedindo ajuda
abrindo muitas covas e prevendo muitas mortes em Manaus. Não houve, talvez, essas medidas, ou também tomou as medidas, mas às vezes a população não se envolveu. A gente não sabe. O que sabe é que existe uma situação grave em Manaus, Fortaleza, Macapá, Brasília, São Paulo e outras cidades. O Brasil está bem aqui. Vocês podem ver que o Brasil já saiu da fase de contenção e está na fase de epidemias localizadas, com algumas capitais, com alguns estados numa situação pior que a média nacional. Então o Brasil já entrou na fase de epidemia localizada, está numa fase de emergência, que eles chamam de nível 3. E olhem Cuiabá 30 dias depois. Cuiabá continua bem aqui no começo ainda, no começo chamado platô, no começo da linha em que nasce, certo? A propagação, em que nasce o novo vírus em Cuiabá. Ela cresce, claro, é uma pandemia, ela vai crescer. O que nós temos que fazer é tomar medidas para conter esse crescimento descontrolado. E é o que estamos fazendo. Em Cuiabá aqui continua na fase de contenção. Ainda, graças a Deus, não chegamos na fase de emergência. Estamos numa fase até agora, segura, controlada, principalmente por quê? Por causa das medidas que tomamos. Porque agimos antes, agimos com antecedência e tomamos as medidas na hora certa. Teve o apoio da maioria da população, teve também o papel importante do governo federal, do governo estadual, a participação da maioria da população, mas a liderança da prefeitura municipal, o prefeito à frente de todo esse processo, e as medidas em tempo e casadas com outras ações, como borrifadores, higienizando pontos de ônibus, estações, praças e unidades de saúde, como caminhões higienizando as ruas de Cuiabá e os canteiros centrais, dentre outras tantas medidas paralelas que tomamos para conter a propagação rápida do vírus. Olha aqui o resultado. 30 dias depois, Cuiabá ainda está no início, na fase de contenção, certo? Da propagação do vírus, e estamos em uma situação que podemos falar hoje ainda sob controle. Eu digo ainda porque se pararmos por aqui, achar que está tudo certo, Cuiabá está bem, agora podemos abrir tudo, podemos partir para o liberou geral, aí é um caos anunciado. É pelo contrário, Cuiabá só está assim porque nós partimos para as medidas restritivas, partimos para o isolamento social, partimos para o distanciamento social ampliado, para achatar a curva, para proteger e preservar a saúde e a vida da população e para preparar o nosso sistema de saúde por uma eventual, para poder dar assistência e tratamento aos infectados. Então, é uma notícia que dá um certo alívio, não digo nem alívio, uma certa segurança, porque estamos ainda sob controle, mas que temos ainda um longo caminho pela frente. Não podemos nos dispersar, não podemos brincar, e esse vírus não está controlado não. Nós temos que continuar tomando medidas, acompanhando, monitorando, pegando indicadores como esse, fazendo encontro de indicadores, reuniões técnicas, buscando sempre a orientação do Ministério da Saúde, os protocolos da Organização Mundial da Saúde e diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e cuidando e controlando para Cuiabá se manter nesse nível de controle e evitar um malefício maior para a nossa gente, para a nossa população. Então eu quero mostrar, dando essa ideia de como está Cuiabá, eu quero mostrar no próximo gráfico aqui o Ministério da Saúde, já estamos no boletim mais recente. Tudo isso é oficial, gente. Tudo isso é oficial, é só entrar no site do Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico número 11, de 17 de abril agora. É o número de casos por 1 milhão de habitantes. Aqui é uma estimativa. Cuiabá, como vocês podem ver, está aqui na faixa verde, numa faixa de alerta, porque tudo é alerta hoje, mas numa situação de controle até agora, numa situação segura. Certo? Olha o caso, Fortaleza, Manaus, São Paulo, Macapá e Recife. Olha o caso dramático deles, estão em situação de emergência, 50% acima da média nacional. Essas outras capitais, como Belém, Salvador e Natal, estão um pouco acima, 50%, entre 50% da média nacional, entre 50% e a incidência
da média nacional. Também essa aqui tem que cuidar para não vir para a emergência. Agora, os verdes, que vai de Belo Horizonte até Aracaju, tendo Cuiabá aqui no meio, são os municípios que estão em estado, tem que estar em estado de alerta, sempre, mas abaixo da incidência nacional. O preto aqui é o Brasil, nós estamos aqui abaixo da incidência nacional, numa situação de controle. Tudo isso não cai do céu, é fruto de muito trabalho, de muita determinação e muito foco. Foram as medidas da prefeitura que lideraram esse movimento e nos oportunizaram estar aqui com a graça, primeiramente, de Deus e o apoio da maioria da população, inclusive de vocês, empresários, comerciantes, industriais, atividades econômicas em geral. Vocês ajudaram muito os seus trabalhadores, a sua família. Então isso aqui não cai do céu. Isso aqui é fruto de muito trabalho, de muito foco e determinação, porque é um sacrifício de todos pelo bem comum. Então eu queria mostrar um outro dado, que é um dado que me deixa que eu faria qualquer coisa para manter Cuiabá nesse status. Olha só, número de óbitos, número de mortes por milhão de habitantes. Olha só, essa última colocação, Cuiabá é o último colocado. Essa é a última colocação que eu quero Cuiabá a vida inteira. Cuiabá é a última cidade, a última capital, desculpem, esse parâmetro é das capitais, é a capital com o menor número de óbitos no país por milhão de habitantes até agora. E olha que aqui o Ministério da Saúde se equivocou, colocou 2 mortos, na verdade 2 óbitos, na verdade só teve um aqui, infelizmente, me cortou o coração, não queria nenhum, mas é uma pandemia, ela avança mesmo, infelizmente tivemos um óbito. O outro é uma pessoa do interior que faleceu, que veio a óbito em Cuiabá, mas na verdade nós só temos um óbito. Mas o Ministério da Saúde, boletim especial, epidemiológico especial, número 11, de 17 de abril de 2020. Cuiabá é a capital com o menor número de óbitos do país por milhão de habitantes. E vale ressaltar que agora, até semana passada, Cuiabá e Palmas, capital do Tocantins, eram as duas cidades, foram as duas últimas capitais que tiveram óbito. Foi Cuiabá e Palmas. Até então, os óbitos não houve óbito aqui na nossa cidade, graças principalmente à nossa política, as medidas restritivas e a liderança da Prefeitura de Cuiabá em todo esse processo. Então, Cuiabá e Palmas foram as duas últimas capitais que tiveram óbito devido à Covid-19. E pelo boletim epidemiológico especial número 11 do Ministério da Saúde, da semana passada, Cuiabá é a capital com o número de óbitos por milhão, é a capital com o menor número de óbitos por milhão de habitantes no Brasil devido à Covid-19. Então não devemos comemorar, porque um óbito, uma vida, já acaba com a gente, estraçalha a gente, então não é motivo de comemoração, mas é motivo de mostrar que estamos no caminho certo. Ter Cuiabá nesse cenário em nível nacional vale qualquer medida restritiva, vale qualquer empresa fechada por algum tempo, vale qualquer escola fechada por algum tempo, vale qualquer restrição no transporte coletivo, vale qualquer restrição, vale qualquer medida. Só em saber que em Cuiabá estamos sob controle, somos a melhor capital do país, aliás, somos a capital do país com o menor número de óbitos devido à Covid-19 até agora. Então, para manter esse nível, para manter esse índice, é muito trabalho, é muito esforço e muita compreensão de todos os lados. Não chegamos a essa condição do dia para a noite. Não chegamos a essa condição porque caiu do céu. Se não cuidássemos, poderíamos estar aqui, na situação de emergência, igual São Paulo, Manaus, Recife ou Fortaleza. Graças a Deus, cuidamos, zelamos, todos fizemos um sacrifício pessoal, empresarial, momentâneo, mas um sacrifício necessário que ainda vamos ter que fazer para manter Cuiabá nessa situação de controle, de estabilidade, vitimando o menor número possível de irmãos nossos, de irmãos cuiabanos. Certo, pessoal? Então eu quero também aqui são as medidas de risco. No rigoroso protocolo do Ministério da Saúde, Cuiabá ainda mantém um risco alto, como em caso todo o Brasil. E um risco alto necessita de um distanciamento social seletivo avançado, que é exatamente esse distanciamento que estamos vivendo nele, certo? E que
estamos tomando todas as medidas, monitorando e acompanhando para continuar protegendo a nossa cidade, para continuar protegendo a saúde e a vida da população. Mas o nível de risco é alto, não podemos brincar, não vale, me desculpe, mas não vale o argumento, Cuiabá não tem ninguém, tem muito pouco óbito, Cuiabá só teve um óbito, Cuiabá, as unidades de saúde estão preparadas, graças a Deus. Só chegamos até aqui por conta disso, por conta dessas medidas, por conta do seu apoio, do apoio da sua família, com o apoio da população cuiabana, e porque teve uma prefeitura vigilante, teve uma prefeitura que cuidou, que zelou, que tomou medidas corajosas em tempo, e com antecedência para a gente chegar até aqui. Mas nós temos um caminho pela frente, que daqui a pouco eu vou explicar por que a data de 10 de maio, que é uma data que me preocupa e que eu suspendi todas as atividades da prefeitura até 10 de maio, para vocês entenderem o respaldo técnico-científico, que eu não abro mão, e que é por ele que eu respaldo as minhas decisões. Então vamos voltar. Então aqui é um gráfico feito pela nossa equipe técnica, pelo Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, que aqui mostra quando o vírus começou. Vocês podem ver, a linha verde é o Brasil. Olha o Brasil como está em ascensão, em aceleração. A linha amarela, pontilhada, é Cuiabá. E a linha marrom é um parâmetro com os principais países da comunidade europeia. Olha o Brasil como chegou aqui, começou e disparou. Está lá em cima, está brigando para baixar. Quando nós estávamos subindo, olha só a nossa reta aqui subindo, quando chegou no dia 20 de março, que eu baixei o primeiro decreto, está aqui, nós estabilizamos e começamos a subir, veio outros decretos, um certo relaxamento, começamos a subir, mas nós vamos subir mesmo, temos que subir, temos que conter, nós temos que achatar a curva porque é uma pandemia. Pessoas vão ser infectadas, pessoas trabalham, têm contato, tal. Então, por menor que seja esse contato, por ser uma pandemia, acaba tendo casos. Nós temos que diminuir o maior número possível e conter a proliferação da Covid-19. Então, ela foi subiu, começou a subir lentamente e estabilizou. O nosso controle foi tão grande que chegou no final de março, nós já prevemos que no dia 20 de abril, que é hoje, teríamos 114 casos confirmados em Cuiabá. No boletim de ontem, anunciado pelo secretário de Saúde, Cuiabá chegou a 92 casos. Daqui a pouco, todo final de tarde, ele atualiza os números de casos. Vai atualizar. Deus queira que Cuiabá não aumente, não cresça, mas, numa lógica, né, vai estar crescendo, vai crescer, mas não vai chegar a previsão nossa, que teríamos hoje 114 casos confirmados. Vai chegar próximo, mas com uma faixa mais controlada, o que demonstra a seriedade e a responsabilidade do nosso trabalho. Há quase 20 dias atrás, mais de 20 dias atrás, mais de 3 semanas atrás, projetamos para hoje 114 casos e Cuiabá tem 92 casos. Isso demonstra a serenidade, a serenidade e a responsabilidade com que estamos tratando o enfrentamento ao novo coronavírus na Prefeitura de Cuiabá. E isso é determinação diuturna, minha como prefeito, como gestor, e que faço questão de colocar na minha cara a tapa, porque, repito, o que está em jogo é a saúde e a vida das pessoas, da minha gente. Então, pode passar para frente. Então, como Cuiabá, o boletim epidemiológico número 11, editado pelo Ministério da Saúde, definiu o seguinte: nas cidades onde haja um controle maior, né? Um controle momentâneo, temporário, histórico de controle, como vocês viram, do avanço da Covid-19, do avanço da proliferação do vírus, e onde você tem uma rede de saúde que, quando começou a pandemia, não tinha ainda 50% dos seus leitos comprometidos, certo? E que hoje nós já estamos disponibilizando esses leitos à população, o governador do estado vai anunciar, inclusive, em nível estadual, isso daqui a alguns dias. Esses municípios que tivessem essa situação, certo? Vamos chamar assim de, por enquanto, estabilizado, um histórico de estabilização, como é o nosso, estabilidade não é diária, ela tem que ser no mínimo quinzenal, mensal, poderia começar a pensar numa retomada gradual, segura das atividades econômicas. Isso porque saúde está casado com pleno emprego. A gente entende o drama
do desemprego. Eu estou muito preocupado com o impacto econômico dessas medidas necessárias, mas que causam custo, impacto econômico na vida das famílias cuiabanas, na vida das empresas, certo? Eu estou muito angustiado com isso, mas, certo, é necessário se tomar essas medidas de forma gradativa, porque não adianta retomar a economia e a população está doente ou ir a óbito. Então, como há esse histórico de estabilidade respaldado no boletim epidemiológico número 11 do Ministério da Saúde, certo, nós podemos começar a discutir, com base nos dados técnicos da evolução do novo coronavírus em Cuiabá, desse controle até agora e dessa estabilidade, e com base na situação econômica local, para evitar um colapso financeiro, para evitar um caos econômico e social, nós podemos discutir isso. Então, nós podemos discutir essa retomada gradual e segura. Em virtude disso, eu, já no meu decreto anterior, no seu artigo 38, eu defini o seguinte: a partir de 13 de abril de 2020, segunda-feira da semana passada, o prefeito municipal, utilizando-se de dados técnicos e demais informações ofertadas pelos representantes das categorias econômicas e da sociedade civil, determinará a elaboração de um plano estratégico de retomada da atividade econômica no município de Cuiabá, observando, sobretudo, as peculiaridades da Covid-19 e do setor produtivo local, de modo a compatibilizar as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus com o desenvolvimento das atividades econômicas no âmbito municipal. Como nós conseguimos, nesses 30 dias, certo? E eu vinculei isso até 13 de abril, assim que saiu o boletim epidemiológico número 11, então começamos a fazer o acompanhamento desses indicadores, e Cuiabá encontrou essa estabilidade, encontrou esse certo controle, essa certa estabilidade, que o trabalho continua e é constante. Então, criei o grupo técnico, coordenado pelo ex-secretário, o doutor Gilberto Gomes, e que tem a participação do secretário de governo, Lincoln Sardia, e secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Juarez Samaniego. E eles conversaram com todos os segmentos que nos procuraram, com todos os segmentos representativos das mais variadas atividades econômicas, ouvimos as suas angústias, ouvimos o seu clamor e recebemos as sugestões de cada uma, certo? Para de que forma, caso haja retomada, eles poderiam contribuir e colaborar com a vigilância constante da Prefeitura de Cuiabá no enfrentamento à Covid-19. Então, em virtude disso, queria passar aqui para a frente, eu já encerro essa apresentação que resume o teor técnico, certo? Que respalda as minhas decisões. Isso é apenas um resumo, é muito mais do que isso. São relatórios, indicadores da vigilância sanitária, epidemiológica, da fiscalização unificada, de técnicos do Ministério da Saúde. Então é muito mais, mas aqui é um resumo para vocês terem uma noção. E isso aqui é um resumo do isolamento social, que se divide em dois. O isolamento social, o fique em casa, se divide em dois: distanciamento social ampliado e o distanciamento social seletivo. Hoje estamos no distanciamento social ampliado, estratégia que exige que todos os setores da sociedade permaneçam na residência durante a vigência do decreto, medidas restritivas para o transporte coletivo, para o trabalho, para o serviço público, enfim, só as atividades essenciais funcionam. Com o objetivo, reduzir a velocidade de propagação do vírus e ganhar tempo para equipar os serviços de saúde. É o achatamento da curva que eu expliquei para vocês no começo daquele gráfico, para vocês entenderem exatamente o que é o achatamento e como eu estou agindo, como estamos agindo em relação a ele. E aqui, o distanciamento social seletivo é o que nos pede o setor produtivo. É a grande reivindicação das atividades econômicas hoje para o prefeito de Cuiabá. Fazer, devido a esse certo equilíbrio, essa certa estabilidade, esse certo controle no nosso combate ao novo coronavírus, na nossa capital, nós já poderíamos migrar do distanciamento social ampliado para o distanciamento social seletivo. Aqui está a causa e a razão desse bate-papo da live de hoje. O que o setor produtivo, o que as atividades econômicas pedem é a migração, sair do distanciamento social ampliado para o distanciamento social seletivo, que é a estratégia onde apenas alguns grupos ficam isolados. Que grupos são esses? Os grupos de risco: idosos, gestantes, diabéticos,
cardiopatas, teríamos aí a chamada pessoas com doenças crônicas que ficariam isolados, por serem mais vulneráveis à infectação. E qual o objetivo? Promover um retorno gradual às atividades laborais, promover um retorno gradual ao trabalho, evitando uma explosão de casos sem que o sistema de saúde esteja preparado. Ou seja, mesmo que retomemos as atividades laborais, elas têm que ser retomadas de forma gradual, eu vou até mais longe, lenta, gradual e segura. Uma parada abrupta nessa aeronave que voava abaixo, chamada Cuiabá, com uma gestão extremamente dinâmica e realizadora, abruptamente tivemos que pisar no freio. Quando você pisa no freio e para o carro, você não sai de quinta novamente. Você vai de primeira, segunda, terceira, quarta, ganhou a velocidade necessária, é quarta e quinta marcha. Então é mais ou menos esse o princípio que eu estou adotando, com base em todo esse respaldo técnico, com o coração cortado em muitos casos, mas com a cabeça erguida e com a consciência tranquila de que estou fazendo o que precisa ser feito para proteger Cuiabá, para proteger a saúde e a vida das pessoas, para proteger a nossa gente e fazer com que Cuiabá tenha o menor impacto possível na saúde e na vida da população durante esses meses ainda de passagem da Covid-19, do novo coronavírus no nosso meio. Então, estabelecido aí, expondo o resumo do respaldo técnico que me orienta, que me inspira para a tomada de decisões, sempre vinculado, sempre balizado na Organização Mundial de Saúde e, como vocês viram, no Ministério da Saúde. E com uma grande equipe técnica de profissionais aqui de Cuiabá, certo? Da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Sanitária e Epidemiológica e a nossa equipe de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, que cumprimento na pessoa do secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho, é que nós estamos tomando decisões difíceis, mas com o único objetivo, proteger a nossa gente, proteger a saúde e a vida das pessoas. Com base nisso, eu tomei já as decisões que vou anunciar neste momento. Tinha que prestar conta a vocês. Como é que o Manuel toma essa decisão? Cuiabá está com poucos óbitos, só teve um óbito, e por que o Manuel está fazendo isso? Cuiabá não teve nada, está tudo tranquilo, tem vaga nos hospitais, por que o Manuel está fazendo isso? Só tem vaga nos hospitais. E só tivemos, infelizmente, um óbito até agora, porque nós estamos fazendo isso. Tomamos as medidas sérias, as medidas amargas, mas necessárias, no momento certo, para proteger a nossa cidade, para proteger a nossa população, para proteger, vou falar 1000 vezes isso, vou ser até cansativo, para proteger a saúde e a vida das pessoas. Para isso não tem preço, não tem limite na minha vida, na minha energia e no meu trabalho, certo? Tudo fazer para preservar e proteger a saúde e a vida da gente cuiabana. Então, em virtude disso, quero contar com a compreensão de todos, certo? E entendendo, vocês viram que os resultados estão acontecendo, mas esse resultado não acontece do dia para a noite e nem cai do céu. É o envolvimento de cada um, é o sacrifício de cada um, o sacrifício pessoal, profissional, empresarial de cada um é que está nos oportunizando ser aí uma cidade, como vocês viram, certo? Que está com uma situação até certo ponto controlada, se comparada à maioria esmagadora das cidades, das capitais brasileiras. Então, eu estou assinando agora o decreto número 7886, de 20 de abril de 2020, que dispõe sobre a instituição do plano estratégico de retomada gradativa e segura das atividades econômicas no município de Cuiabá e da outras providências. Então, eu faço vários considerandos que constam todos esses perfis técnicos, certo? E, inclusive, me respaldo na Constituição e também me respaldo no informativo técnico no parecer técnico da Coordenadoria de Vigilância Sanitária da nossa capital, que tem profissionais técnicos extraordinários, para tomar a decisão. Bom, então, para ser bem objetivo, eu vou expor para vocês os principais pontos. O artigo 3º, as atividades do comércio.
Ou seja, aqui é uma mensagem para todos os comerciantes. As atividades econômicas do comércio varejista e atacadista em geral, que outrora estavam impedidas de funcionar, poderão retomar as suas atividades a partir de 27 de abril de 2020, a próxima segunda-feira, observado o horário de funcionamento de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. De 10 horas da manhã às 16 horas. Vamos começar devagar. Vamos começar por um turno. Eu optei por um turno de trabalho, um turno de 6 horas, e vamos avaliar, vamos monitorar e vamos acompanhar. Então, o comércio está autorizado a funcionar a partir do dia 27 de abril, das 10 horas da manhã às 16 horas, às 4 horas da tarde. As atividades do setor atacadista e varejista de gêneros alimentícios, tais como supermercados, mercearias, padarias, açougues e similares, deverão observar as seguintes restrições. Com relação aos supermercados, que eu tinha autorizado um horário de 8 da manhã às 19 horas, eu agora, apesar que a situação já acabou, mas tivemos muitos problemas de excesso de pessoas, supermercados, de filas enormes, de falta de higienização, de falta de controle, melhorou. Mas assim mesmo, eu estou ampliando o horário de atendimento dos supermercados de 6h30 da manhã a 21 horas, a 9 horas da noite. Então, a partir de 27 de abril, os mercados vão funcionar de 6h30 da manhã às 21 horas. Também as padarias que funcionam fora de mercado de congêneres ficam mantidas de 6 da manhã às 19 horas. Padaria mantém. E as lojas de conveniência e as distribuidoras de bebida, nesse período em que chegamos até a cogitar, a estudar a possibilidade do toque de recolher em algumas regiões, alguns bairros da cidade, quero dizer que melhoraram também. Quero parabenizar, agradecer a população do Tijucal, do Dom Aquino, CPA 2, CPA 4, Pedra 90, Porto, colaboraram bastante, precisam colaborar mais, mas melhorou em relação à última semana. Mas o grande foco de distensão, de dispersão da população tem sido detectado pela nossa equipe como as distribuidoras de bebidas, que está destabelado, vendendo bebida até altas horas, aglomerando gente, carro de som, espetinho e música e tal. E isso é um ambiente propício à infectação e à propagação do vírus. Não pode deixar. Então, em virtude disso, eu coloquei as lojas, determinamos que as lojas de conveniência localizadas em postos de combustível e as distribuidoras de bebida para funcionar no seguinte horário: segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, e ao sábado, domingo e feriado, das 8 da manhã às 13 horas. Tá? Então, já fica funcionando. Inclusive, as conveniências já funcionam dessa forma, então já estabelecemos o funcionamento das distribuidoras também desse jeito. 8 da manhã às 19 horas, de segunda a sexta-feira, e 8 da manhã a 13 horas, 1 hora da tarde, sábados, domingos e feriados. As atividades de prestação de serviços em geral também fomos muito procurados, mas eu queria que compreendessem a necessidade de todos dar a nossa contribuição para manter o que está esse nível de segurança em Cuiabá. As atividades de prestação de serviços em geral, que outrora estavam impedidas de funcionar, poderão retomar suas atividades a partir de 4 de maio de 2020, observado o horário de funcionamento das 8 da manhã às 14 horas. Também um turno de trabalho, e vamos medindo a movimentação, a circulação, certo? E o comportamento da Covid, da evolução da Covid em Cuiabá. O comércio volta dia 27 de abril, de 10 da manhã às 4 da tarde, certo? Os prestadores de serviço voltam em 4 de maio, ou seja, uma semana depois do comércio, das 8 da manhã às 2 da tarde. Então, ambos trabalhando em um turno, a princípio, horários desencontrados para manter o trânsito humanizado, uma boa mobilidade urbana, e vamos medindo, vamos acompanhando diuturnamente. E as atividades industriais em geral, que outrora estavam impedidas de funcionar, poderão retomar as suas atividades a partir de 11 de maio de 2020.
11 de maio de 2020, as atividades industriais estavam proibidas de funcionar. 11 de maio de 2020, da seguinte forma: 3 dias por semana, com turnos máximos de 10 horas e mediante revezamento de equipes em 2 períodos distintos de trabalho, observado o horário de funcionamento das 6 da manhã às 4 da tarde. Ou seja, as atividades industriais também vão trabalhar, é praticamente um turno, seria, se elas trabalhassem diariamente, eram 5 dias de 6 horas, mantendo um turno de 6 horas, 5 vezes 6, 30, daria 30 horas da mesma forma. Mas eu troquei para manter esse controle absoluto e fazer as coisas com segurança, gradual, passo a passo, essa retomada, os empreendimentos industriais, as atividades industriais voltam no dia 11 de maio, no período das 6 da manhã às 4 da tarde, funcionando durante 3 dias na semana, com turnos de 10 horas, mediante revezamento de equipes em 2 períodos. Certo? Então, espero que tenha sido claro, o decreto vai circular na próxima quarta-feira. Comércio, autorizado a funcionar a partir de 27 de abril, de 10 da manhã às 16 horas, às 4 horas da tarde. Prestadores de serviço em geral, autorizado a funcionar, voltar às suas atividades, a partir de 4 de maio, de 8 horas da manhã às 14 horas. E as indústrias estão autorizadas a funcionar, evidentemente, aquelas que não estavam podendo funcionar, vão poder voltar a funcionar a partir do dia 11 de maio, certo? Ou seja, e nesses dias, a partir daí, elas vão poder trabalhar 3 dias por semana, com turnos máximos de 10 horas e mediante revezamento de equipes em 2 períodos distintos de trabalho, observado o horário de 6 horas da manhã a 16 horas a 4 horas da tarde, certo? Também, com isso, eu quero dizer, nós temos um artigo aqui, o artigo 8º em diante, temos um rol de 14 itens de protocolos de convivência e distanciamento social com base na biossegurança. Então, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Todas essas atividades, cada um no seu critério, a sua característica, evidentemente, poderão voltar, mas vão ter que seguir rigorosamente esses critérios de segurança, certo? Estabelecidos pela vigilância sanitária e epidemiológica, que vai desde do controle de acesso ao público, da doação da utilização de máscaras pelos proprietários e pelos trabalhadores, da utilização, da doação de máscaras para o freguês, ou usuário, ou contribuinte que entrar na loja e não estiver usando máscara, certo? Da distância com segurança, da higienização do ambiente, do fornecimento o tempo inteiro com álcool gel, enfim, são várias medidas de biossegurança que estão estabelecidas no decreto e serão estabelecidas também num termo de compromisso assinado com as entidades representativas de cada atividade autorizada a voltar aos trabalhos. Também, no artigo 6º, fica previsto o retorno das atividades dos shopping centers, restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres, academias e clubes e similares a partir do mês de maio do presente ano, sendo que esse retorno terá que ser autorizado em um decreto próprio. Então, não é possível ainda, infelizmente, assegurar o funcionamento de shopping center, de restaurantes, bares, lanchonetes, academias e similares. Essas atividades expõem um risco maior à segurança e à saúde da população. Então, somos muito bem orientados nessas medidas sanitárias e epidemiológicas, então não temos como colocá-los em pleno funcionamento até pelo menos meados de maio, até 10 de maio, que eu vou explicar por que o 10 de maio. Mas estabelecemos que fica previsto para o mês de maio. Pode ser do dia 10 ao dia 31, ou antes. Fica estabelecido para o mês de maio. Eu vou abrir um canal de diálogo com todas as entidades representativas desses setores. Não quero, em hipótese alguma, deixar de conversar e de dialogar, mas a retomada, mesmo que gradual,
dessas atividades tem que estar perseguida, tem que estar embasada por um resultado, por indicadores nobres, por uma segurança muito maior de Cuiabá em relação ao avanço da Covid-19. E por que eu me refiro Bom, antes, vamos falar o artigo 7º, permanece proibido o exercício da atividade de ambulante e congênere, a abertura ou a realização de feiras livres e exposição em geral, de bailes, de festas comunitárias, de bingos, de sessões de cinema, de festas em casas noturnas, de boates, casas de festa e demais atividades e eventos, de qualquer natureza, inclusive esportivos e culturais, que ocasionem aglomeração de pessoas. Então, essas atividades permanecem suspensas, permanecem proibidas, porque são atividades que, pelas suas características, também colocam em risco de uma forma muito maior, uma vulnerabilidade maior à saúde e, consequentemente, à vida da população. Mas manteremos o canal de diálogo aberto, mas eu espero a compreensão de todos. Vocês viram os indicadores oficiais do Ministério da Saúde e só conseguimos até hoje, com o apoio de vocês, certo? Essa situação, graças às medidas da Prefeitura e o envolvimento e o apoio da maioria da população. Isso salva também, não é só a vida do que a gente fala no sentido lato sensu da população, está salvando também, está cuidando da sua saúde e da saúde da sua família, dos seus trabalhadores. A Covid-19, o novo coronavírus, ele não escolhe sexo, não escolhe raça, não escolhe credo, não escolhe cor, não escolhe faixa de renda, não escolhe escolaridade. Ele atinge a todos, todos estamos no mesmo barco, literalmente no mesmo barco. E temos que ter seriedade, serenidade e responsabilidade para tomar as medidas necessárias e monitoradas para proteger a saúde e a vida das pessoas. O dia 10 de maio que eu me referi, é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, previsto e até também citado pelo Ministério da Saúde, como a Covid-19, o novo coronavírus, é um inimigo invisível, não tem cura para ele, então experiências de outros países que já passaram ou estão passando por isso em fase mais avançada, em fase até acelerada, com muitas vítimas, com muitos óbitos, é que estão valendo para os outros países, como o Brasil, que ainda estão numa fase de início de aceleração da propagação do vírus. Então, e eles estabeleceram 49 dias após o primeiro caso confirmado, é um dia D do ápice da propagação do vírus, do ápice da pandemia, vamos chamar assim, naquela comunidade, naquela cidade. Então, ou naquele estado. O primeiro caso em Mato Grosso foi no dia 20 de março. Então, o corte próximo de 49 dias, 50, 52 dias, é o dia 10 de maio. Por isso que eu suspendi todas as atividades do Poder Público Municipal, da Prefeitura Municipal, até 10 de maio. Que esse vai ser um dia D, para a gente estar medindo, controlando, certo? E monitorando as nossas medidas, as nossas ações em Cuiabá e o comportamento, a evolução da Covid-19. Então, 10 de maio é uma data corte para Mato Grosso, especialmente para Cuiabá, que é a maior cidade, a mais populosa. Ainda temos Várzea Grande, a nossa cidade irmã, ao nosso lado, que nos leva a ter 1 milhão de habitantes. Então, por isso, todo o cuidado do mundo para o dia 10 de maio. E só estabeleci 2 semanas, ou seja, vence amanhã as atividades econômicas, pela importância do emprego, pela importância da atividade econômica para a sobrevivência das pessoas, para o pleno emprego e para evitar, analisar, ponderar, para tentar evitar um caos econômico e social muito maior, se tiver condições de retomar gradualmente e com toda segurança. Só por isso que nós separamos a atividade pública da atividade privada. Então, dessa forma, a gente controla melhor, vai acompanhando, e como o decreto me dá poderes de a qualquer momento flexibilizar ou restringir mais ainda as medidas dependendo da evolução do vírus, então nós estamos tomando medidas passo a passo para garantir toda segurança à população cuiabana, zelando e cuidando da vida das pessoas. Então, nós temos também, eu quero ler só um parágrafo único das medidas de biossegurança, que são muitas, depois vão ser publicadas, as disposições previstas nos incisos deste artigo, bom, aplica instituição bancária, casa lotérica, bom, também
não é tão necessário falar isso agora, que são as medidas de biossegurança que eu quero aprimorar e melhorar nos bancos e nas casas lotéricas, que tenho também, até em virtude do apoio do governo federal e de outras medidas, tem tido um problema muito grande de aglomeração, de filas. Isso está me preocupando bastante, mas podemos discutir no momento oportuno. Então, as disposições, o artigo 11 fala exatamente o que eu disse. As disposições contidas no presente decreto poderão ser revistas a qualquer momento, considerando o monitoramento da evolução da Covid-19 e, periodicamente, as medidas previstas nesse decreto, principalmente a de biossegurança. Quero, 24, ter todas as medidas de biossegurança para proteger os trabalhadores e para proteger a população que vai ao seu comércio ou que vai ser atendida pela sua prestação de serviço ou que vai à sua indústria. Então, todas as medidas de segurança, máscaras, álcool gel, higienização, tudo que está estabelecido no decreto, são 11 itens rigorosos. Nós queremos o apoio de todos e vamos acompanhar. E por fim, gente, eu queria chamar a atenção, no artigo 9º, eu estabeleço como condição essencial para essa retomada a partir do dia 27 de abril, que as entidades representativas, certo? As legítimas e competentes entidades representativas dessas atividades econômicas assinem comigo um termo de compromisso, de que eles vão garantir que as suas atividades vão trabalhar respeitando principalmente as obrigações de biossegurança. E mais ainda, essas entidades representativas têm que apoiar os seus representados na aquisição de materiais e de insumos para garantir o atendimento com total segurança ao contribuinte cuiabano. Então, depois de amanhã, após o feriado, no dia 22, com o setor do comércio, que é o primeiro a voltar a partir do dia 27, vamos chamar o FEComércio, a CDL, a Associação Comercial, vamos apresentar para vocês o nosso termo de compromisso. Era até para ser um TAC entre o município e a entidade, mas vamos fazer um termo de compromisso onde as entidades representativas vão assinar conosco esse termo e vão nos ajudar no cumprimento das medidas de biossegurança para a população, bem como vão ajudar os seus segurados também a ter os seus suprimentos para atender com segurança e dignidade a população cuiabana. E cada entidade e cada atividade ela só poderá iniciar os seus trabalhos a partir do caso o comércio, a partir de segunda-feira, dia 27, depois de assinado esse termo com as suas respectivas entidades representativas. Com isso, criamos uma rede de proteção maior ainda, com a participação de todos, com o envolvimento de todos, para vencermos essa guerra contra o novo coronavírus e para proteger a população cuiabana do avanço da Covid-19. O prefeito sozinho não faz milagres. Eu preciso de todos. E agora, com essa retomada gradativa das atividades econômicas, um anseio das atividades, com razão. Geram emprego, geram renda, pagam impostos, ajudam, são a mola propulsora do desenvolvimento econômico e social da nossa cidade e do nosso estado. Mas também é importante, através das suas entidades representativas, assumirem compromisso com a prefeitura e com a sociedade, de que vocês estarão ao meu lado, cobrando o cumprimento cobrando, acompanhando e monitorando o cumprimento de todas essas medidas de biossegurança para garantir a total segurança à população cuiabana, certo? E para estar contribuindo, mesmo voltando gradativamente com segurança ao trabalho, está contribuindo para a contenção do vírus na nossa capital. Então, são medidas pedagógicas, são medidas que estão vinculantes. Eu vou liberar as atividades econômicas após a assinatura do termo de compromisso com as entidades representativas, e com isso a gente aumenta essa rede de proteção à saúde e à vida das pessoas, à saúde e à vida da população cuiabana. Então, pessoal, é isso. Desculpe aí ter estendido bastante, mas é importante, são medidas importantes, é um momento único na história de Cuiabá. A minha geração não viu e
dificilmente, com a graça de Deus, não verá outro momento como esse. São decisões difíceis, mas que fazem parte. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então é essa a minha missão. Divido isso com a população cuiabana, certo? Pensei, quando fui eleito, que seria o prefeito dos 300 anos da nossa capital, e tomei posse com esse orgulho de ser o prefeito dos 300 anos da terra em que eu nasci. Mas hoje eu entendo que Deus tinha uma outra missão para mim, um outro desígnio, era ser o prefeito da Cuiabá, para ser o prefeito de Cuiabá, para enfrentar e, com a graça de Deus, com o apoio do povo, vencer a guerra contra a Covid-19, contra a pandemia. Então Deus me deu essa missão, a população cuiabana confiou esta missão em mim, e juntos, não abro mão de liderar esse processo, mas preciso do apoio de todos, como vocês viram, com muita serenidade, seriedade e responsabilidade. Vamos atravessar, vamos cumprir as regras e vamos atravessar essa tempestade e sair do outro lado, muito maior do que entramos, com o menor impacto possível na saúde e na vida da nossa gente, na saúde e na vida das pessoas. Então, agradeço muito. Antes de finalizar, quero ler aqui também rapidamente o decreto 7887, que dispõe sobre a retomada gradativa das atividades religiosas no âmbito do município de Cuiabá. Então, estamos aqui com este decreto autorizando, permitindo a retomada gradativa e segura das atividades religiosas. Tivemos conversando com o Comec, certo? Uma entidade que reúne vários pastores, várias denominações de igrejas evangélicas, na pessoa do pastor Semário Naltro e outros pastores. Tivemos conversando com a Igreja Católica, através do vereador Marcos Veloso, que foi representando a Igreja Católica nesse encontro, mas temos a inteira disposição do Dom Milton, certo? Nosso arcebispo e de toda a Igreja Católica, e também tivemos aí a orientação e a lucidez divina do pastor Sebastião, certo? O pastor Sebastião da Igreja Assembleia de Deus, que também conversou conosco e propôs, fez aí as suas sugestões. Cuiabá é uma cidade cristã, então temos que tomar apenas os cuidados necessários para que possam professar a sua fé e ter da palavra de Deus o respaldo necessário para sairmos ilesos, com o menor grau de prejuízo possível de toda essa tormenta. Então, estou autorizando pelo decreto 7887, a partir do dia 27 de abril também, na próxima segunda-feira, a retomada gradual e segura das atividades religiosas de qualquer natureza no município de Cuiabá, permitindo 6 cultos por dia, 6 missas por dia. Mas como a Igreja Católica tem uma hierarquia interna, ela já está cumprindo, ela optou pelas missas online. Então, 6 cultos por dia, 2 de manhã, 2 de tarde e 2 à noite. E no espaço antes, após e no espaço de cada culto, certo? E ao final de cada culto, promover a desinfecção, a higienização completa da igreja, completa, total, entre o culto, antes do culto, após o culto, entre um culto e outro e após os intervalos. É promover a higienização completa das igrejas e também os pastores estarem com máscaras, os fiéis estarem com máscara, certo? Toda a segurança, álcool gel, evitar abraços, evitar apertos de mãos, e também outra medida que autorizamos para que as igrejas pudessem voltar a funcionar, são 6 cultos por dia, 2 de manhã, 2 da tarde e 2 de noite. Em todos os cultos, utilização de 30% dos lugares da capacidade instalada da igreja. Ou seja, se a igreja tiver capacidade para 100 lugares, só pode celebrar o culto com 30 pessoas. Se tiver capacidade para 60 lugares, só poderá celebrar o culto, por exemplo, com 20 pessoas. E tudo precedido, está tudo aqui no decreto, de um detalhado e criterioso e rigoroso sistema de biossegurança para os fiéis, para os pastores, para os obreiros e para todos os membros da igreja, seja ela católica ou evangélica ou de qualquer denominação. Então, agradeço a presença, agradeço o acompanhamento, a audiência de todos, muito obrigado à nossa grande imprensa, peço a compreensão por não ter podido atender, porque desde sexta-feira eu estou debruçado com a minha equipe técnica, especialmente
sanitária e epidemiológica, debruçado sobre o decreto e a repercussão dele, e pedindo aí a inspiração, o discernimento e a sabedoria a Deus para apresentarmos a melhor solução que represente a segurança e os cuidados e a proteção à saúde e à vida da nossa gente. Muito obrigado, um ótimo feriado, uma semana abençoada a todos.